O canal Se Eu Creio de hoje traz um tema que desperta a curiosidade de todo ser humano desde criança. A criação. Nós vivemos em um mundo real, vivemos num mundo lindo, um mundo cheio de vida e também um mundo cheio de tragédias. Mas, como alguém diria, o mais infeliz dos seres desejaria ser feliz para viver. A vida é bela e a Bíblia revela quem criou. Antes de nós entrarmos no estudo, nós vamos apresentar o nosso irmão Ridley, que vai fazer a oração, pedindo a bênção de Deus para esse estudo nosso de hoje. Oremos, então. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, por estarmos aqui mais uma vez, para abrir a Tua palavra, para aprender mais de Ti. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, por estarmos aqui e o Senhor nos trouxe, para que possamos, através do Teu Santo e Bom Espírito, iluminar, o Senhor possa iluminar nossa mente, nosso coração, e ao abrir a Tua palavra nesse tema de hoje, e o Teu Santo Espírito tenha livre acesso, não só na nossa mente, mas todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Muito obrigado por tudo, te pedimos as Tuas bênçãos, não porque merecemos, mas te pedimos o doce e eterno nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Uma música muito linda de Tales diz que antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. Era um vazio, sem forma. A escuridão cobria o mar ou as águas que pairavam. É a tradução correta. E o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então disse Deus, que haja luz. Com a palavra, Deus cria todo o universo que conhecemos. É claro que nós levamos em consideração aqueles que não creem, aqueles que não têm a mesma opinião que nós, não é, Ridley? Com certeza. Mas eu gostaria de falar para vocês um diálogo entre dois acadêmicos. Um, doutor Montenegro, ele é pós-doutor em engenharia de materiais. Ele se formou em engenharia de materiais na UFPB, fez doutorado no Canadá e pós-doutorado na Alemanha. Fala 6 idiomas e é um irmão nosso, amigo nosso. E o professor dele, ao encontrar com ele, saber que ele era cristão, em nenhuma das universidades na Alemanha, disse, eu não acredito na besteira que me falaram. É verdade que você acredita nessa bobagem de cristianismo? Ele disse, você quer saber se eu acredito em Jesus? Ele disse, é. Você está querendo me dizer que a pessoa com quem eu conversei hoje não existe? Você está ficando louco, professor. E ele saiu andando. É uma questão de fé ou é uma questão científica? Eu vou fazer um desafio a você que tem uma mente mais crítica, mais científica, mais de exatas. A alegação do Big Bang de que houve uma explosão e dessa explosão o caos se organizou. Qualquer eclosão vulcânica, são alguns milhares de graus Celsius positivos. Mas existe um elemento químico chamado cádmio, é um metal branco, que derrete a 321 graus, ele vaporiza, ele vira gás. Como existe um cádmio se tudo começou em uma explosão? Existem minerais que eles, expostos à luz do sol, eles passariam alguns segundos só, sem antes volatizar, virar gás, virar gases. A Bíblia diz e enfatiza que a palavra de Deus criou tudo, em uma ordem cronológica e uma ordem lógica, cronológica de data, ou seja, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e até o sexto dia, tudo estava criado, perfeito,
E nós não vamos avaliar o 7º dia hoje, nós vamos avaliar os 6 dias de criação. Deus criou com a sua palavra. E nós chamamos a Bíblia de a palavra de Deus. O que você tem a dizer, Ridley, sobre a Bíblia ser a palavra de Deus? Esse livro, ele tem a credibilidade, ou ele é um conto de fadas, ou ele é um conto, um resumo de histórias? Como é que nós podemos nos deparar com a veracidade da Bíblia? Sérgio, é um assunto que muitos levam para polêmica, que envolve fé, né? A fé é fundamental nisso. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é o que originou todas as coisas. Porque a própria Bíblia, né? Porque nós vamos ver sobre a criação, e não tem como falar sobre da criação sem falar na palavra de Deus, porque foi ela, ele disse, e tudo houve. Então, nós, baseado na palavra de Deus, nós temos na própria palavra de Deus dizendo que ela é a verdade. E não ela contém a verdade, ela é a verdade. Nós temos aqui, né, já vendo João, o Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 17, ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós cremos na criação, temos outros textos, nós vamos discutir durante o tema, que a palavra de Deus é a verdade e o poder da palavra de Deus que criou todas as coisas. Então, envolve fé, porque tudo em nossa vida provém de fé. A Bíblia diz que, a própria palavra diz que aquilo que não provém de fé é pecado. Então, a fé, você crê em alguma coisa, não tem como um ser humano não crer em nada. Nós cremos na palavra que é a Bíblia, e esse livro, que muitos é um papel comum, mas nós cremos que aqui ela tem a palavra de Deus. E nós vamos ver com mais tempo que, pela palavra, Deus criou todas as coisas. Não só esse aspecto de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia ela é um documento histórico, ela é um documento que conta... Ela é arqueológica, né? Ela é arqueológica, ela nos traz provas arqueológicas. A arqueologia prova... Os 6 primeiros capítulos do Gênesis é uma síntese de 2000 anos de história, como nós já falamos. Depois nós temos a história de como surgiram os povos semitas, cananitas e jafetitas, ou seja, os impérios Egito, o povo libanês, as nações foram criadas, depois os europeus. E com foco na raiz abraâmica, a Bíblia narra um fato de um povo que existe. Hoje bem fragmentado, mas é como chamar de judeus, que é uma das tribos dos filhos de Isaac, né? De netos de Isaac, filho de Jacó, que depois se tornou Israel. Mas a história é como você está dizendo. Existe esse povo, essa história aí. Há muitas outras histórias que dizem assim, um copiou do outro, mas isso a arqueologia mostra em vários lugares sobre a veracidade desse fato. O ponto que eu quero chegar é que a Bíblia mostra um Deus criador e existe mais de 1000 relatos arqueológicos em dialetos, pergaminhos e, por exemplo, sobre o dilúvio, existe material vasto sobre Noé, né? Noé. E existe uma coisa curiosa na Bíblia, que Adão ensinou a Noé. E quando você vê a idade de Noé, Noé conviveu com Abraão. E quando nós que somos descendentes de judeus, vemos a raiz do nosso povo, nós vemos a história através dessa raiz. Mas a palavra de Deus, eu quero personificar. Porque como é que nós conseguimos entender João, Dodora, capítulo 1, verso 1? Posso ler? Pode. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então aqui
nós estamos dizendo, Hitler, que a palavra não é um livro. É o verbo. A palavra É Deus. era Deus. O resto do verso diz que a palavra se tornou carne, não é isso, doutora? Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Você falou que a palavra de Deus é a verdade. Você falou que a palavra criou, era Deus, estava com Deus. No princípio criou. Ele estava na criação e ele se tornou carne. E a Bíblia diz aqui no versículo 14, e a palavra se fez carne. E a palavra se fez E carne. habitou entre nós. E Jesus, no capítulo 14, 6, respondendo aos discípulos, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra é uma pessoa. Isso fica mais... E essa pessoa é Deus, que se tornou carne. Habitou entre nós. Então, a veracidade da Bíblia, ela está no seu contexto histórico e no seu contexto de revelar um Deus que, como nós estudamos no estudo passado, não abandonou-nos no pecado, não nos abandonou na culpa, não nos destruiu diante da desobediência, mas ele tomou o nosso lugar, Ridley. E tomando o nosso lugar, você pode ler, Ridley, eu ia pedir para a doutora ler, você pode ler os primeiros 3 versos de Hebreus, capítulo 1, que vai deixar claro quem é esta palavra, como é que Deus se personificou e como a palavra de Deus lá no início se torna a palavra de Deus que nós temos hoje nas Sagradas Escrituras. Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 3, diz o seguinte. Até um subtítulo, a revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, dos profetas, esses últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, como herdou o mais excelente nome do que eles. Então a palavra se reporta a Jesus Cristo como sendo ele a palavra que se tornou carne, ele é a verdade, e a Bíblia revela ele como sendo essa verdade e todo o plano de salvação. E só queria fazer um complemento, Sérgio, que o próprio Hebreus 1, a partir do verso 10, ele diz assim ainda, no princípio, se você pegar Gênesis 1, verso 1 também diz a mesma coisa. No princípio. No princípio. No princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto enrolará, como tal aqui. Mas aí o que eu queria dizer é o seguinte, no princípio, os fundamentos da terra, aos céus são obras de suas mãos. Então, voltando um pouquinho no verbo que a doutora leu, a palavra é o verbo ser, que criou. Então, nós cremos que o Jesus, o Criador, ele é o que estava desde o princípio, tudo foi feito por ele, por intermédio dele, sem ele nada se fez. E ele é a palavra, e essa palavra que habitou no meio de nós, se tornou carne e habitou no meio de nós. Então, isso aí é aquela questão de você ver a divindade de Cristo em toda a palavra. Esse no princípio está lá no Gênesis. Muita gente acha que Cristo nasceu, veio existir quando criança, quando nasceu, mas ele estava no início. E é esse ponto da criação, porque falar da criação sem ressaltar o caráter do Criador, a Bíblia, você pode, por gentileza, separar o verso e ler, quando Deus resolveu criar a humanidade, o que foi que o que é que está escrito? Está escrito como? Eles disseram o quê? Foi dito o quê? Não é? Gênesis, né? Gênesis, continua Gênesis 1, já depois de toda feita a criação, e aí ele
cria o homem, ele diz uma palavra que é uma palavra muito importante. Ele diz, Sim, façamos... o verso é 1:26. Verso 1:26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a criação. Então Deus... façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Agora, vamos ser mais criteriosos no que nós estudamos. Antes que o haja houvesse na poesia cantada pelo cantor Tales, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre o nada, ou seja, sobre a face sobre a face dos abismos. Águas existem em todos os lugares, mas água, o vapor de água não tem forma, não tem, Deus não criou água, não existia separou, nada. Né? O próprio Espírito, Jesus também disse que ele é a água da vida. Né? Então, assim, o Espírito Santo estava presente. Deus Pai estava presente. Mas quem foi o braço executor da criação? Cristo. Jesus Cristo. Aqui, A Bíblia mostra... Pode aqui no Evangelho de João, no Onde? capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Está claro, evidenciado aqui de uma forma transparente, né? Exatamente. Então, a palavra de Deus revela que a criação foi literal. A cronologia humana não tem como negar, por mais que se falem em datas, calendários, que o calendário se perdeu no tempo, isso não é cientificamente comprovado, que Marco Polo descobriu que as nações tinham um calendário só nas suas viagens, que ele viajava, contava-se os dias, e a coisa que ele mais escreveu e que ele mais destacou é que um país em que ele viajava dezenas, centenas de dias, e ele chegava lá, terça-feira era terça-feira, quarta-feira era quarta-feira, e não existia datas. Existe como existe o calendário lunar, o calendário solar, o calendário chinês. Diferente. Cada nação tem a sua datação. A fundação da sua datação. Mas eu queria que você lesse, doutora, e a gente comentasse as informações sobre a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia Sagrada? Quantos livros contém a Bíblia Sagrada? Meu irmão Ridley. 66 livros, né? O livro de Isaías é uma mini Bíblia Sagrada. É o resumo do resumo do livro de Isaías. 66 capítulos. Você pode ler, doutora, 2 Timóteo 3,16, ela fala que tem alguma parte da Bíblia que ela não é inspirada ou que ela foi criada. O que Paulo escreveu a Timóteo? Nós, então, temos uma Bíblia formada com 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. São 40 autores durante 1.600 anos. Línguas originais hebraico, aramaico e grego. Contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. É o livro mais vendido no mundo e traduzido para 2.403 línguas diferentes. Sem contar que a Bíblia Sagrada é o único livro que te dá a experiência de quê? De ler na presença do autor. Então, a Bíblia nos diz em 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Podia só completar com segunda, como é que ela é tão perfeita? Ela diz assim, 2 Pedro 1:20, ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É o Pedro completando o que Paulo estava dizendo a Timóteo.
Eu acho maravilhoso porque a Bíblia, estudar a Bíblia, conviver com a igreja, desde que eu recebi a mensagem novinho, com 18 anos de idade, a Bíblia ela tem um poder que até mesmo um amigo meu ateu, ele dizia, é um livro que você lê e ele é atual, mesmo sendo escrito há milhares de anos. E uma das coisas que mexia com ele era um homem muito culto, Denis, esse meu amigo. Esse momento agora é um momento onde a gente vai filosofar, onde a gente vai não tanto levar o que nós já lemos, mas por que então não crer na Bíblia? Por que, Ridley? Você pega filósofos que não existe nada sobre ele comprovadamente escrito. Não existe uma prova arqueológica da existência de Alexandre o Grande. Mas a história Mas a história mostra e se acredita. E existem outros personagens. Mas o que torna a Bíblia real é a capacidade de impactar o leitor. A capacidade de dizer assim, a cada momento, tem uma mensagem de encorajamento, tem uma mensagem de repreensão, tem uma mensagem de apresentação, de dizer, eu sou capaz de ouvir, de receber seus problemas, lance sobre mim e vá descansar que eu cuido dos problemas. Sérgio, só lembrando disso aí sobre a capacidade da Bíblia, eu conheço pessoas que não sabiam ler, estavam presos, estavam ali no cárcere, e ali sempre as cadeias têm uma Bíblia, tem uma palavra de Deus ali, o Novo Testamento. Ele aprendeu a ler. Ele disse que iria sair dali e ia procurar conhecer mais da palavra de Deus. Como o pastor Rodrigo Silva diz, o poder desse livro transformador, se você deixar vários livros do Machado de Assis com presidiários, deixar lá e falar para eles, leem. Eles vão ficar lá um ano lendo os livros do Machado de Assis e você vai lá e não vai haver provavelmente nenhuma mudança em nenhum daqueles presos. Se você deixar a Bíblia para cada um deles e dizer, leia a Bíblia, esse livro que muitos não dão um valor, ela tem um poder, se a pessoa procurar ler, ela tem um poder de mudança, de superar e de transformar vidas de muitas pessoas temos testemunho de muitas pessoas que estavam presas e que foram libertados pelo poder da palavra. Então, a diferença entre a Bíblia e os outros livros é que a Bíblia é a palavra de Deus e nós temos que ela pode transformar, como ela transformou, quando transformou qualquer um, todos nós que estamos aqui. Eu conheço um homem que era analfabeto, nunca frequentou uma escola e ele estava trabalhando em Serra Pelada, onde estavam extraindo ouro, né? E um dia alguém falou para ele sobre Jesus e mostrou a Bíblia e ele disse, você me dá esse livro para mim? Ficou muito curioso e o rapaz disse, eu lhe dou, mas para que serve se você não sabe ler? Aí ele disse, eu vou aprender a ler. Ele disse que pegou a Bíblia, se ajoelhou e pediu, Senhor, me ajude, eu quero aprender a ler, para eu ler a tua palavra. Hoje, ele prega o Evangelho e lê a Bíblia com uma facilidade incrível. Ele foi transformado pela palavra. Os olhos dele se abriram, o entendimento também. E hoje ele é um servo de Deus. O poder da palavra. É o poder da palavra. O poder da palavra Davi, se bem que aqui eu acho que não foi mais Davi, mas Asaf, Salmo 119, é a exaltação da palavra, da lei. Ele exalta, é o salmo mais longo e todos os versos são maravilhosos. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. É tanta a minha tristeza que estou me acabando de dar-me forças como prometeste. Não me deixe seguir o caminho errado. Com a tua bondade, ensina-me a tua lei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
caminho para iluminar só pela palavra. Ó Senhor Deus, eu tenho seguido os teus ensinamentos, não me deixes passar vergonha do fracasso. Ó, como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E de maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Costumo repetir em alta voz todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Aceita, eu te imploro, as ofertas de livre-arbítrio da minha boca, ó Senhor, e ensina-me os teus juízos. Maravilha. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque aqueles em que eu tenho sempre comigo. Os teus testemunhos tomei por herança para sempre, pois eles são o regozijo do meu coração. Com toda pressa e sem demora, procuro obedecer os teus mandamentos. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Faz com o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus estatutos. Na minha curta vida aqui na terra, faço canções sobre os teus mandamentos. A tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Que maravilha! Tem coisa mais viva do que essa? A gente passaria a noite aqui. Com A gente certeza. passaria a noite aqui. Mas nós estamos findando, Curto e rápido, né? nós estamos findando o estudo da palavra de Deus, dizendo que a Bíblia não é Deus, ela revela o caráter de Deus. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é a voz de Deus para quem quer saber das respostas e precisa das respostas para a sua vida. Você quer saber como conduzir sua vida espiritual? Você quer saber como conduzir sua vida profissional? Você quer saber como escolher o seu namorado, sua namorada? Você quer saber como ter prosperidade honestamente? Quando eu cheguei na igreja, eu tinha 18 anos. Eu tinha 2 calças e 5 camisas iguais. Meus dentes eram cariados. Eu não sorria, eu tinha vergonha porque tinha buracos. E aconteceu uma cena que pediram para que eu fosse encenar o bom samaritano e eu era o mendigo. Não precisou de caracterizar nada. E quando eu cheguei lá, depois que acabou a encenação, eu lá com vergonha, as pessoas disseram, cara, você fez tudo, você estava com a cara de mendigo, você estava com a roupa de mendigo, você estava... Eu nunca vi ninguém interpretar tão bem e era a melhor roupa que eu tinha para vestir. Era a melhor roupa que ele gosta, ele morre de... Você tinha o figurino. Você era o figurino. Uma calça rasgada, uma camisa furada. Mas eu acreditei numa promessa de Deus que diz, honrarei os que me honram. Deus seja louvado. Amém. Eu espero você no próximo programa. Nós vamos melhorar a nossa apresentação, vamos ter uma pauta melhor definida, vamos ter a logomarca, vamos ter uma série de novidades. Espero que você tenha aquecido seu coração com esse estudo e nós vamos fazer da melhor forma possível para adorar a Deus, para que essa alegria que a gente sentiu agora lendo seja passada para você também. Até o próximo canal, sim, eu creio. Eu gostaria de deixar uma mensagem para você. Tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza e exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais. O colorido, o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, que perfeição. O funcionamento do corpo humano, maravilha. Entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ser surgido por mero acaso? Deixo com você essa pergunta. Amém.